Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre Romarinho livre no mercado e com sondagens de clubes brasileiros, mas a primeira proposta oficial não é daqui. Tem novidade importante também sobre Sabino, zagueiro do São Paulo, dispensado pelo Santos. Ele será titular do tricolor contra o Peixe na Vila Belmiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso esclarecer agora se existe alguma verdade na possibilidade de Lázaro, ex-atacante do Palmeiras, virar reforço do São Paulo. Essa informação foi divulgada em um portal que cobre o tricolor nas últimas horas e dá conta de que as negociações ainda não avançaram. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do São Paulo para perguntar: vocês estão em negociação? O Lázaro pode ser contratado, você lembra dele, né? O Lázaro é um jogador formado no Flamengo, comprado pelo Almeria e emprestado na temporada passada ao Palmeiras. O Verdão até tinha a possibilidade de extensão da permanência do atleta até o Super Mundial de Clubes ou a compra do jogador. O Palmeiras optou por não ficar nem por empréstimo nem definitivo e devolveu o Lázaro para o Almeria. Lá na Espanha ele tem atuado na segunda divisão espanhola, 5 jogos, 1 gol e 1 assistência. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo sobre Lázaro. Perguntei se existe interesse, abre aspas, nunca falamos no nome do Lázaro, você tem a minha palavra sobre isso, fecha aspas, me assegurou esse dirigente são paulino, colocando um ponto final em qualquer especulação. Ainda perguntei para essa pessoa se o tricolor tem interesse em contratar mais um atacante. A resposta foi de que não, com as chegadas do Cedric Soares, do Enzo Dias e também do Wendel, que será liberado, será anunciado a qualquer momento. O São Paulo afirma não ter mais a intenção de contratar reforços. Vale a lembrança, porém, de que o William Gomes acaba de ser negociado com o Porto, operação de 9 milhões de euros, além de 20% do valor de uma venda futura, ou seja, há um atacante a menos no elenco. Se depender do técnico Luiz Ubeldia, São Paulo vai buscar mais alguém. Pro tricolor, a solução pode estar em casa, dentro do elenco campeão da Copa São Paulo de Juniores. Hora de falar sobre uma curiosidade para o clássico entre São Paulo e Santos. Santos e São Paulo, os times se enfrentam na noite desse sábado na Vila Belmiro. Entre os titulares do São Paulo estará Sabino, que até outro dia era atleta do Santos. E aí que eu quero trazer a informação curiosa. Sabino foi meio que dispensado pelo Peixe. Luiz Taveira, que é representante do Sabino, procurou o Galo na temporada passada para saber sobre os planos do Santos para com o Sabino. E a resposta do Galo foi de que não havia nenhuma intenção de ficar com o jogador. Detalhe, Santos tinha direito a 10% do valor de uma venda futura, Alexandre Galo abriu mão desse percentual. O Sabino acabou se acertando com o São Paulo por um contrato de risco, também na temporada passada. Ele chegou, aceitou essas condições de um contrato bastante abaixo, ele chegou para ganhar R$60 mil por mês, até dezembro. E se firmasse, se convencesse, aí sim ele passaria a ter um salário de R$150 mil mensais. O Sabino deu conta do recado, se tornou peça importante no São Paulo, e inclusive já está por garantir mais um aumento salarial, mostrando que o Santos cometeu um enorme equívoco ao liberar o atleta de graça. Detalhe importante, entre outros, hoje o Santos tem Luan Pérez na zaga, ganhando R$700 mil por mês, bem mais do que o Sabino. O tricolor tem 80% dos direitos econômicos do Sabino, os outros 20% são do próprio atleta, e no fim do ano passado, em meio à boa fase do Sabino, um clube da Rússia chegou a procurar o São Paulo com uma sugestão de oferta de 4 milhões de euros, que ainda não se transformou em proposta oficial. Guilherme e Tiquinho Soares resolvem, o Santos bate o São Paulo na Vila, Neymar nem chegou e o Santos já venceu a primeira depois de 4 jogos. Vamos falar do clássico Sansão na Vila? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Claro que é o efeito Neymar, claro que o Neymar tem tudo a ver com isso. A Vila Belmiro num ambiente totalmente favorável, os jogadores atuando de uma forma que eu ainda não tinha visto o Santos fazer em 2025. Um Santos pilhado excessivamente, a ponto do Pedro Caixinha ser expulso com 6 minutos de jogo, e os jogadores do Santos mordendo, chegando junto, os do São Paulo também, né? A gente teve um clássico movimentado, apesar das condições do gramado, apesar da chuva, o jogo foi atrasado ali em 45 minutos, né? Era pra começar 8h30, começou só 9h15, por volta disso, quase uma hora de atraso, naquele adiamento, né? Pra ver se o gramado vai criando melhores condições. Eu não acho até que tava tão ruim, e nem Santos nem São Paulo se importaram muito com isso, né? No começo do jogo, lá e cá, muita pegada, muita vontade. O Santos já havia feito um primeiro tempo muito bom contra o Palmeiras, e aí no segundo tempo, mesmo saindo na frente, tomou uma virada, por permitir que o Palmeiras dominasse a partida e também porque o Palmeiras foi atrás do resultado. Tem as duas coisas, mas o Santos realmente vem numa fase ruim e, claro, depois do anúncio do Neymar,
a atmosfera mudou completamente. Claro que o time ainda precisava corresponder, né, dentro de campo, e nada melhor do que um clássico. Só que o São Paulo vinha de uma amostragem muito interessante, né? O clássico contra o Corinthians, o jogo anterior contra o Guarani, um São Paulo que vinha ganhando seus jogos, e quando escalava o quarteto titular, o seu time ideal, o São Paulo foi muito bem, né? Especialmente no clássico contra o Corinthians, onde o nível de exigência era maior. E aí o que acontece? O Santos começa bem até, eu acho que começa bem mordendo, pegando e tal, lá e cá, e o São Paulo, através do seu quarteto, tentando encontrar soluções pra furar um bloqueio, nem um bloqueio, mas uma marcação muito forte que o Santos já estava fazendo desde o primeiro tempo, né? As escalações eu tenho aqui, pra vocês terem uma ideia, o São Paulo dentro daquele modelo ideal, né? Com o Rafael no gol, o Igor Vinícius na direita, o Enzo Dias na esquerda, a dupla de zaga com o Sabino e o Arboleda, aí do meio pra frente, você tem o Pablo Maia e o Alisson, né? E o quarteto, Oscar, Lucas, Caleri e Luciano. Depois, ele é o somão de outros jogadores que eu já vou chegar lá. O Santos com algumas novidades. O Gabriel Brazão no gol, o Léo Godoy na direita, que fez um bom jogo, tá? Eu sei que o Léo Godoy chegou com uma desconfiança, porque não foi bem no Atlético Paranaense, fez um bom jogo. A dupla de zaga, o Zé Ivaldo e o Luan Pérez, que jogaram bem também, assim, e travaram chegadas do São Paulo, especialmente no final do segundo tempo, de uma forma muito positiva. Na esquerda, Vinícius Lira me surpreendeu positivamente. A gente tá falando de um menino de 17 anos, que foi muito bem, participou de um dos gols, inclusive, o segundo gol do Gabriel Bom Tempo, num passe maravilhoso pro Tiquinho, e o Tiquinho foi fantástico no jogo. Bom, aí a partir do meio pra frente, né, o Rincon Pituca, aí o Soteldo, ainda por dentro. Talvez o Soteldo seja o primeiro a perder um espaço quando o Neymar chegar, ou o Soteldo deslocado pra ponta, né? E aí vai saber o que o Caxias vai aprontar, né? O Soteldo por dentro, e aí Guilherme, o Bom Tempo e o Tiquinho. Essa é a escalação do Santos. O Guilherme é impressionante, a capacidade decisiva que esse cara tem desde que ele chegou ao Santos. Ele já tinha feito uma boa temporada no Fortaleza, mas no Santos ele se sente muito em casa. E Tiquinho Soares, que partida de Tiquinho Soares. Inteligente, com visão de jogo, ocupando os espaços, chamando a marcação. Tiquinho foi fundamental e participou de 2 dos 3 gols. Gostei muito do Santos, que no primeiro tempo, como eu disse, tava tentando encontrar uma forma de marcar esse quarteto do São Paulo, que tem uma vantagem, né? Os jogadores são muito móveis. Então, em vários momentos, eles tentavam se desdobrar. O Lucas, por exemplo, no gol, ele ataca o espaço por dentro. O Caleri cai pela esquerda e faz uma jogada brilhante na cobrança de lateral, vence a marcação. O Caleri foi muito bem no lance, né? Pra um centroavante, ele vai pra linha de fundo, ele cruza, e o Lucas foi melhor ainda, né? Porque o Lucas consegue fazer o domínio e, no giro, chutar, vencendo a marcação por baixo das pernas do Brazão. O Lucas com 3 gols no campeonato, 2 contra o Corinthians e 1 contra o Santos. 3 gols em 2 clássicos que ele disputou. São Paulo na frente. O Santos não desistiu, não esmoreceu, continuou atrás do empate e chega ao empate através de uma bola parada também, de uma cobrança de lateral. Vem uma casquinha do Tiquinho, o Guilherme consegue o cabeceio, o Rafael faz uma baita defesa e aí na sequência tem um chute cruzado que o próprio Guilherme aproveita e acaba empatando o jogo ainda no primeiro tempo. Bom, aí vai pra segunda etapa e o Santos, cara, ele aí estabelece uma diferença em relação ao São Paulo. No primeiro tempo eu não vi isso que eu vou falar pra vocês agora, tá? Mas no segundo tempo eu vi mais ou menos o que aconteceu no clássico contra o Corinthians, em que o São Paulo entrou com sangue no olho pra resolver a parada. E o Corinthians parecia que tava jogando um jogo qualquer. Pois não é que aconteceu o mesmo desta vez, só que o contrário, né? O São Paulo, que encarou um clássico como deveria contra o Corinthians, simplesmente no segundo tempo meio que esmoreceu. E o Santos não. O Santos, por toda a motivação do ambiente, da chegada do Neymar, da perspectiva que tem pra temporada, por estar jogando um clássico na sua casa, simplesmente entrou a Vera pra resolver a parada. E aí vem o segundo gol, num passe maravilhoso do Lira, o Tiquinho antecipa, no pivô ele deixa livre o Soteldo avança, vê a chegada do Bom Tempo e do Léo Godoy. Ele toca no Bom Tempo, o Léo Godoy ultrapassa, o Bom Tempo corta pra dentro e chuta cruzado pra vencer o goleiro Rafael. 7 minutos de jogo, o Santos tinha virado a partida. Só que aí vem as trocas do Zubeldia, e o Zubeldia meio que num desespero, mesmo cedo no jogo, cerca de 13 minutos, ele tira o Pablo Maia, que tava tendo dificuldades no jogo, beleza, mas era um volante ali pra dar sustentação pra um quarteto ofensivo, ele tira o Pablo Maia e coloca o Ferreirinha. E recua o Oscar. Ali realmente ele dificulta um pouco as ações pro São Paulo. Cria-se um buraco no meio campo, até que o Pituca encontra, justamente nesse espaço, o Guilherme frente a frente com o Rafael e ele faz o terceiro gol. Isso é 25 minutos do segundo tempo. Ainda teria muito tempo, muito jogo. E ali inverteu um pouco. Não ali naquele momento, mas mais pra reta final, depois dos 35, o São Paulo entendeu que poderia conseguir alguma coisa. Um pouco antes, o Luciano faz uma jogadaça, quase faz um segundo gol, né? Mas acho que é o Rincon que salva em cima da linha, agora eu não lembro. Mas a bola tava passando pelo Brasão. E aí o Zubeldia começa a trocar, né? Tirar o Luciano, tirar o Caleri, botar o André Silva, botar o Eric, já tinha botado o Ferreirinha, vai pra cima, né? E o São Paulo até consegue atacar mais o Santos. E o Santos meio que tinha 2 gols de vantagem, dá uma administrada, um pouco arriscada essa medida do Santos, enfim. Mas o São Paulo não tinha tanta força assim, porque ele vai muito pelas trocas que o Zubeldia fez, se expôs também, né? Poderia ter tomado outros gols, mas a verdade é que foi um time que buscou o ataque, mas não com ímpeto, não com uma pegada como a gente imaginava de um São Paulo, especialmente da lembrança que a gente tem do jogo contra o Corinthians. Enfim, o Santos mereceu, gente. Mereceu demais. Encarou o jogo como um clássico, como uma decisão.
situação, entendeu que a situação não era tão simples assim no Campeonato Paulista, 4 jogos sem vencer, tá jogando em casa, o torcedor motivado, né, por tudo que aconteceu no final de semana, precisava dar uma resposta, e deu. O Guilherme foi eleito o craque do jogo, mas eu vou dizer pra vocês que o Tiquinho pra mim foi fantástico, porque ele participa do gol de empate, participa do segundo gol, achei ele maravilhoso, e ele até sai, né, em determinado momento, não, ele não sai, quem sai é o Bom Tempo pra entrada do Miguelito, e o Guilherme pra entrada do Lucas Meirelles. O Soteldo pro João Schmidt, porque aí, né, pra dar uma sustentação ali pro meio, sabe-se lá, né, como é que o Caixinha vai montar esse time a partir de agora com o Neymar. Não interessa. O Neymar de casa assistiu o jogo, tinha uma expectativa dele pra Vila, tava muita chuva lá, né? Então não sei se por conta disso, né, ele adiou essa questão, e a tendência é que ele estreie contra o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima quarta-feira, a reestreia de Neymar Júnior com a camisa 10, a camisa do Peixe. Depois de uma grande vitória sobre um grande adversário que vivia um bom momento, primeira derrota do São Paulo em 2025, justamente num clássico contra o Santos. Foi, assim, muito legal ver o Santos renascer, porque o Santos não estava jogando essa bola toda. Então eu não posso dissociar uma coisa da outra. É fato que tem uma mobilização diferente acontecendo em Santos, e isso pode ter um reflexo ali na frente, dentro de campo, no campeonato e tudo mais. O São Paulo, né, eu esperava mais, mas aí, de novo, gerou aquela dúvida, né? Quando a gente entendia que o quarteto poderia ser usado em qualquer circunstância depois do que aconteceu contra o Corinthians, eu já fiquei na dúvida agora exatamente pela dificuldade que esse quarteto teve, e o Zubeldia ainda tira um dos volantes para colocar o Ferreirinha quando estava perdendo o jogo, aí realmente descambou e a coisa desceu ladeira abaixo. O que vocês acharam do jogo? Quero que vocês comentem aqui, deixem o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube brasileiro, estamos falando de São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação. É super importante a sua participação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coraçãozinho. Segue a gente aí para mais notificações do São Paulo. Valeu, um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo. Vamos para cima, vamos que vamos.